Pois é, e aí a gente tem que entender essa nova realidade, né, do mercado brasileiro como um todo, e eu acabei buscando aqui, né, as transferências do Manchester City, né, para ver se a gente consegue fazer aqui uma análise, porque o pessoal dizendo assim, ó, corta para o Manchester City, pagando agora no Semedo, né, jogador do Bournemouth, quase 500 milhões de reais. Beleza, Florian Wirtz custou o dobro. E o City já tem próprio dinheiro. O City já é um clube hoje que ele não precisa de grandes investimentos do grupo Mubadala, porque ele hoje já é um clube que se sustenta e ele consegue fazer grandes contratações. Mas os 474 milhões gastos no atacante do Bournemouth, para a realidade deles, não é nenhum absurdo. Não é nenhum absurdo, porque, velho, em termos de libras, quando você vai ver a cotação, é o que eu digo, a realidade deles é completamente diferente. E outra, a Inglaterra é primeiro mundo. O dinheiro lá, as cifras naturalmente são mais altas. O que a gente não pode é utilizar dessa comparação para dizer que aqui então é beleza gastar esse valor. Não é. Não é, são realidades completamente diferentes, culturais, financeiras, econômicas, políticas, de um modo geral. Então não dá pra gente poder relativizar que por eles gastarem muito, a gente também pode gastar muito no mesmo esporte. Não, não dá, porque são realidades bem diferentes. E o City faz alguns garimpos de buscar jogador do Uzbequistão, o lateral argelino, o Ait Nouri, que veio do Wolverhampton, enfim. Então não só são grandes estrelas no grupo City que eles contratam, eles vão buscar outros nomes. O próprio PSG, né, que é patrocinado por um país, pelo Qatar, fez aquelas grandes contratações, mas só conquistou o seu principal título quando formou uma equipe com jogadores menos badalados, gastando menos, né? Mesmo ainda gastando muito para os nossos padrões, mas gastando muito para o que outrora o PSG gastou. Então, assim, para nossa realidade, gente, quando a gente fala dessas cifras, é um absurdo. E por que que é um absurdo? E que aí vai a gente agora chegar no assunto talvez principal aqui do programa de hoje, Lu, que é o seguinte: a gente fala com relação a transferências, a gente fala da necessidade de clubes fazerem investimentos, mas vamos lá. Por que que no Brasil, de um modo geral, a indústria da base não é mais utilizada? Se você não tem dinheiro para contratar, forme. A gente está acompanhando a Copinha. Ontem o Bahia empatou com o CSA, inclusive perdeu um pênalti. O Vitória venceu o Capivariano por 2-0. Os dois clubes estão bem aí para poder avançar de fase na competição. Mas não adianta só os clubes irem bem nessas competições de base. Até porque, sendo bem sincero com você que está do outro lado, eu não me importo se o Vitória, e falando Pedro, torcedor do Vitória, conquista título de divisão de base, se ele tem uma hegemonia na base, nas categorias sub-15, 16, 17, 18, isso é perfumaria. O que eu quero é que a base do meu clube forme atletas que possam ser, primeiro, úteis ao time principal. 2, que se consiga um grande talento para poder, dar retorno técnico, 2, conseguir fazer uma grande venda e sustentar todo o projeto do clube. Eu lembro do São Paulo, que hoje é uma bomba, né, relógio, quando o São Paulo fez aquela revolução de construir o CT de Cotia, o CT de base mais moderno do país, quando foi construído, que só a venda de Breno para o Bayern de Munique custeou o projeto inteiro. Mas não é fácil achar esse beleza, mas você precisa no Brasil ter uma formação melhor, você precisa ter uma ideologia melhor para utilizar esses meninos, porque são poucos os clubes que têm a capacidade e a coragem, com a pressão da mídia e da torcida, de lançar um garoto de 16, 17, 18 anos, quando eles não estão prontos, mas que precisam desse amadurecimento no time de cima, para poder, de fato, desabrochar como jogador. A gente vê na Europa, no Arsenal da vida, jogador de 15, jogador de 16 anos entrando em campo. E aqui, não, tem que ter cuidado para não queimar. Não, tá muito cedo para lançar o jogador. Não, tem que, cuidar direitinho. Pô, pera aí. Então a gente vê aí, dá espaço e fala da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e são todas as partidas televisionadas, Cazé TV, a própria Record, o YouTube da Federação Paulista transmitindo os jogos, os próprios clubes transmitindo os seus jogos, que serve de vitrine, serve para revelar jogador, mas a principal questão é você formar o cidadão, formar o atleta, para que você não precise estar indo toda hora no mercado, gastando um dinheiro que você não tem,
só porque você não tem, ou a capacidade de formar um atleta, 2, a coragem de botar esse atleta para jogar. Sim, outro exemplo aqui de jogador que foi formado nas categorias de base e ajudou a mudar o clube é o Luiz Araújo, que com a venda dele o Mirassol conseguiu uma fatia de dinheiro para poder fazer seu centro de treinamento. Isso é muito importante. Como você falou, o atleta da base ele tem que dar retorno esportivo e financeiro, ou pelo menos um dos dois, para ele poder conseguir dar retorno para o clube ser sustentável. O clube precisa de vendas desses ativos para ser sustentável. Como que você depende de outras rendas? Você não pode depender hoje só de bilheteria, porque, por exemplo, pandemia zerou. E aí, que os clubes, como que os clubes tinham que fazer? Vamos pensar assim, ó, pandemia agora. O que os clubes vão fazer se só depende de bilheteria? A gente viu como que muitos sofreram, né, para poder se manter. O clube ele não pode depender de renda só de transmissão. O clube precisa girar de diversas formas, e uma delas é a base. E na Copinha a gente vê muitos jogadores se destacando, não são todos, a gente vê hoje a porcentagem de jogadores profissionais de Série A cerca de 1%, 2% no tanto de time que tem no Brasil. E da Copinha, ali, 2 por time vão se destacar, 3 por time vão se destacar, mas é preciso olhar, é preciso testar esses jogadores. Eu concordo com você, Pedro, eu acho que é preciso fazer um trabalho muito importante com eles de prepará-los para o profissional, porque é uma rodagem diferente, é uma cobrança diferente, mas se você não testar esse jogador, você nunca vai saber se ele vai estar pronto. O jogador não fica pronto sem entrar para jogar. Como que você vai falar que ele está pronto se você não coloca ele para jogar? Exatamente, Lu. E a gente vê aqui o Bahia, por exemplo, nesse ano, fazendo aquisições de jovens talentos, David Martins, o próprio Luiz Gustavo, que ainda sequer estreou no Bahia, vindo do Vasco, o menino do Corinthians, que eu esqueci o nome. O pessoal do chat Cauê aqui vai me Furquim. lembrar. Cauê Forquim, obrigado, Lu. É, comprando esses jovens talentos agora para poder lapidar, para poder dar espaço, para poder ser utilizado, né? Na Copa São Paulo, teve um jogador, Pedrinho, que já foi chamado de volta para estar aqui à disposição de Rogério Ceni no Campeonato Baiano. Então você precisa fazer esse laboratório para dentro do próprio clube você utilizar de ferramentas e de produtos para você fazer boas vendas e para você não precisar toda hora. E no mercado, eu lembro de uma entrevista de Johan Cruyff quando se falava sobre a metodologia do Barcelona de formação de atletas, né, falando de La Masia, né, que é o nome das canteiras, né, as bases a base do Barcelona. E aí ele falando que o Barcelona só ia no mercado comprar determinado jogador por 2 motivos, ou uma oportunidade ou quando o clube não conseguia formar. Ou seja, temos bons laterais, zagueiros, mesmo está precisando de um atacante. Ah, então vamos lá e compra um atacante. Mas de um modo geral, essa geração de ouro do Barcelona que encantou o mundo, foi todo mundo formado no clube. Messi formado no clube, Iniesta formado no clube, Xavi formado no clube, sabe? E aí quando não se tem uma peça, vai e faz uma grande contratação de um jogador para aquela determinada função. É óbvio que depois, nos últimos tempos, o Barcelona começou a gastar mais do que a sua própria filosofia. Foi buscar Ibrahimovic, foi buscar Felipe Coutinho, né? Porque precisava desses jogadores. Mas, de um modo geral, o Barcelona busca onde seus jogadores e está voltando a fazer isso agora? Na própria base. Yamal é da base, Gavi é da base, Pedri é da base, né? Então, você percebe como existe uma outra maneira de se pensar e trabalhar futebol. O próprio City, velho. O próprio City também, mesmo tendo a possibilidade de gastar uma dinheirama, forma bons jogadores, né? O Oliver Bob agora, o Nico O'Reilly, outro jogador que está aparecendo no City, que são utilizados, né, por Guardiola. O Palmer, que foi cria da base do Manchester City, não foi utilizado por Guardiola, foi vendido por uma baba, né, para o Chelsea, para poder estourar no Chelsea. Então, enfim, eu acho que no futebol brasileiro, para não ter que se gastar muito, é necessário que os clubes sejam mais como o Palmeiras. Olhem para a base, tenham um grande trabalho de base. Eu ainda vou trazer aqui, e não vai demorar muito, João Paulo Sampaio, para que a gente possa bater um papo com ele. João Paulo é um amigo meu, trabalhei com ele no Vitória, para que a gente fale não só do trabalho dele no Palmeiras, mas do trabalho de base que é feito no Brasil hoje. Porque, Luísa, me desculpe, se os clubes brasileiros, tirando o Palmeiras hoje, tirando um Flamengo e agora um Cruzeiro, se esses clubes não olharem para suas próprias bases, eles vão explodir ou implodir.
Porque a bolha é muito grande do que está se pagando para qualquer jogador, então é preciso formar. É preciso ter a consciência de formar primeiro para contratar depois. E mesmo o Palmeiras, com o dinheiro que tem, com as contratações que fez esse ano, ainda assim, Endrick, Kevin, agora tem o Alan, jogadores formados no Palmeiras, na sua própria base, que sobem pro profissional, que tem respaldo, que arrebentam e que pagam os valores que de repente o clube pode utilizar para investir em outros nomes também.